E quem chegou agora, pegou a aula bem no início. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez, todos muito bem-vindos, certo? Deixa eu ver aqui. Galerinha, vou começar, certo? Quem tiver alguma dúvida aí, liga o microfone e fala, professor, não estou compreendendo, certo? Agora, olha só, vamos aqui no nosso Google Sala de Aula. A nossa NT2, os conteúdos da NT2, galerinha, ele foi até o dia 5, certo? Até o dia 5. A partir do dia 8 de junho, e eu acho bastante importante vocês realizarem essas anotações, anotem, e quando vocês estiverem assistindo as aulas, façam anotações. Olha só, aqui, ó, a nossa primeira aula, certo? A nossa primeira aula da prova NT2 do segundo bimestre começa na aula 16, certo? Então, a partir do dia 8 de junho, então vocês entram no Google Sala de Aula, vai lá, o Vitor Felipe Borges, 8 de junho, é a nossa primeira aula. Então, nós tivemos essa aula, que é a aula 16, que foi gravada, certo? Tivemos aqui, ó, no dia 12 de junho, numa sexta-feira, tivemos solução de uma equação, certo? Que foi a nossa segunda aula. Essa aula aqui, ó, aula revisão, aula 17 aqui, ó, revisão de números racionais. Isso daqui é NT1, foi só revisão para vocês fazer a prova. E hoje estamos tendo a nossa terceira aula, beleza? Então, terceira aula gravada aqui agora é a nossa terceira aulinha, tranquilo? Então, vamos ao que interessa aqui, ó, abrindo aqui, deixa eu ver se é essa parte, justamente essa parte aqui. Como reconhecer equações equivalentes? Quando a gente fala de equações equivalentes, estamos falando aí de equações que têm, no caso, resultados iguais, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu comecei escrevendo esse número aqui, ó, 3, né? Ele pega e fala maneiras diferentes de representar, no caso, o número 9. Existem várias maneiras diferentes de representar o número 9. Olha só, o número 9 ele pode ser representado como 3, certo, elevado ao quadrado. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a quanto? 9. O número 9 também ele pode ser representado como 2 elevado ao cubo mais 1. 2 elevado ao cubo é 2... Eu? O Guilherme não entendeu equações. Ele queria que você explicasse de novo. Vinícius, professor. Vinícius? Não entendi equações. Posso explicar. Essa aulinha de hoje, você vai conseguir compreender, beleza. Essa aulinha de hoje também, a gente vai dar continuidade nesse processo aí de resoluções de equações. Beleza, Vinícius? Eu também não entendi equações. Tranquilo. Galerinha, lembrando também aqui, ó, não deixem, certo? Nem todas as aulas vocês saem com entendimento, no caso, perfeito. Por isso que tem aqui as aulinhas gravadas, tranquilo? Mas eu vou, de novo, resolver essas equações. Nessa aula de hoje também tem resoluções de equações que vocês vão compreender. E essa aulinha aqui vai ser um divisor de águas, para a gente entender melhor essa equação, certo? A gente vai chegar na parte aí de equações, novamente, certo? Então, ele fala, ó, 3 elevado ao quadrado é igual a 9, 2 elevado ao cubo mais 1 também é igual a 9, porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2 de novo, 8, mais 1, 9. Aqui também, ó, outra maneira de escrever o número 9. 5 elevado ao quadrado é 25, menos 4 elevado ao quadrado é 16, 25 menos 16 é igual a 9. 18 dividido por 2 também é igual a 9, 6 mais 3 é igual a 9, e 10 menos 1 também é igual a 9. Então, essas são maneiras, no caso, de escrever o número 9, mas sem sombra de dúvida, escrever o 9 dessa forma é a maneira mais fácil, né, de escrever o número 9. Com as equações também acontece a mesma coisa. Que nem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essas equações aqui, ó, essas equações que estão nessa parte aqui, ó. E ele pega e fala, x mais 3 é igual a 10. Qual o número que eu vou somar com o 3 que vai dar igual a 10? Vai ser o 7.
7 mais 3 é igual a 10. Então, a raiz ou solução dessa equação, no caso, é o número 7. Por que x é igual a 7? Porque 7 mais 3 é igual a 10. Esse outro aqui, ó, x é igual a 10 menos 3. 10 menos 3 é igual a 7. Então, a resposta para a primeira equação foi 7, para a segunda equação também foi 7, e aqui nessa terceira ele fala x igual a 7. Então, x tem que ser igual a quanto? Igual a 7, porque 7 é igual a 7. E aí ele fala, ó, que x mais 3, que é essa primeira aqui, ó, x igual a 10 menos 3 e x igual a 7, elas são chamadas de equações equivalentes. Por que que elas são chamadas de equações equivalentes? Porque todas elas têm solução o número 7. Todas elas têm solução igual ao número 7. Eu não estou falando que elas são iguais, mas elas são o quê? Equivalente. Igual aqui, ó, 3 elevado ao quadrado não é igual a 9, certo? 2 elevado ao cubo mais 1 também não é igual a 9. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 3 elevado ao quadrado é equivalente a 2 elevado a 3 mais 1. Eu posso dizer que essas duas expressões são expressões equivalentes, porque ela resulta na mesma resposta. 3 elevado ao quadrado é 9, e aqui também é igual a 9. Por elas, no caso, terem a mesma raiz, ou então a mesma solução, certo? Nós dizemos que elas são equações equivalentes. E nessa parte aqui, ele coloca, certo? A definição formal de equações equivalentes. Ele fala, ó, em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações que apresentam a mesma raiz ou solução, ou seja, que apresenta, no caso, o mesmo resultado, x é igual, certo? São denominadas equações equivalentes, certo? E aí vocês falaram que não estava entendendo, né? Equações e tal. Nessa aula de hoje, nós vamos começar a entender, no caso, essa parte que eu vou pular, vamos começar a entender equações. Galerinha, equações nada é mais do que uma balança. Justamente isso mesmo. Uma equação, ela é uma balança. E eu trouxe a imagem aí dessa balança. E aí a gente vai começar a compreender essa balança. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui. Então, para a gente começar a entender, quem está um pouco perdido, veja bem, ó, vamos obter uma equação equivalente à equação x mais 3 igual a 8 e escrevê-la de modo mais simples. Galerinha, veja bem, o que é x mais 3 igual a 8? É uma equação, certo? É uma equação em que a incógnita, ou então a variável, aquilo que eu não conheço, é igual a quanto? É igual a x. E eu estou justamente atrás desse valor, no caso, que é o x. Resolver uma equação, certo? Entender uma equação é o quê? É achar o valor de x, que você vai somar com 3, que vai dar igual a 8. Aqui vocês conseguem fazer de cabeça. Por quê? Porque 5 mais 3 é igual a 8. Mas vamos compreender bem, colocando na balança? Então, olha só essa equação aqui, ó. X mais 3 é igual a 8. Então, eu estou dizendo que esse meu primeiro membro, ou seja, o primeiro membro, ele está antes do sinal de igualdade, certo? Então, aqui é o meu primeiro membro. Depois do sinal de igualdade, é o meu segundo membro. Então, o meu segundo membro é igual a 8. Então, veja bem, eu estou dizendo que x mais 3 é igual a 8. Então, se eu estou dizendo que esse lado aqui, ó, é igual a esse outro lado, vocês concordam que isso daí está em harmonia? Está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Por quê? Porque eu estou dizendo que x mais 3 é igual a 8. Por mais que eu não sei o valor de x, se eu colocar isso numa balança, ela vai ficar o quê? Equilibrada. Foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Eu não sei o valor de x, mas eu sei que esse lado aqui da equação, que eu vou até riscar aqui, ó, sublinhar de vermelho, é essa parte aqui, ó. Olha só, eu tenho x
no caso que tem um peso aí, uma massa X, e vou somar com 1, 2, 3. Então, vocês conseguem entender que x mais 3 está representado aqui desse lado aqui, ó, da igualdade? X mais 3. 1, 2, 3. Está representado desse lado. Então, para entender. Essa balança ela não está em equilíbrio, então eu vou dizer que 8 é igual a esse outro lado bem aqui, ó. Então ela está em equilíbrio. Alguém ia perguntar? Pode falar. Professor? Oi. Estou escutando. Para mim, eu posso fazer, por exemplo, nas equações. Volta lá, por favor. Aí. Lá nas equações. Eu posso, por exemplo, está fácil, porque eu posso, então, fazer 8 menos 3, que dá o valor de x. Isso, pode fazer, justamente, pode fazer. Você pode passar o 3 para o outro lado, certo? E aí eu vou ensinar desse jeito aí, ó. Mas toda vez, galera, que vocês olharem uma equação, vocês vão lembrar de quê? Da balança. Vocês vão lembrar da balança, certo? A balança sempre tem que estar o quê? Em equilíbrio. Vocês têm que lembrar do equilíbrio, certo? O que você faz de um lado, você tem que fazer o quê? Do outro. Por exemplo, se eu coloco mais uma massa aqui, ó, de 1. Se eu coloquei uma massa de 1 aqui e não coloquei desse lado, o que acontece? Vai descer. Isso daqui vai ficar mais pesado e isso daqui vai subir, não é? Então, sempre eu tenho que deixar ela em equilíbrio. Por exemplo, se eu coloco, no caso aqui, ó, um peso aqui, eu tenho que fazer o quê? Colocar um peso aqui também, para sempre ela estar em equilíbrio, certo? Então, o que é resolver uma equação? Veja bem, é isolar o x, é deixar o x sozinho, certo? E você deixando esse x sozinho, você vai dizer qual é o nome dele, qual é o valor dele. Então, veja bem o que ele fez nessa balança aqui, ó. O que ele fez? Aqui tinha, ó, x mais 3 é igual a 8. O que ele fez? Ele tirou 3 aqui, ó. Ele veio aqui, ó, e tirou 3. Se eu tiro 3 de um lado, o que eu tenho que fazer? Tirar 3 do outro lado. Por quê? Porque tem que ficar igual. Então, ele fez aqui, tirou 3 desse lado e tirou 3 do outro lado. Então, se ele tirou 3 do outro lado, ficou como? X é igual a quanto? A 5. Porque desse lado aqui tinha 8. Quanto eu tiro 3, eu fico com quanto? Com 5. Então, ele fez desse jeito. O que é resolver uma equação? Eu vou resolver seguindo essa linha de raciocínio. Então, ó, a equação é, ó, x mais 3 igual a 8, certo? Vou resolver, aqui, vou escrever até aqui, ó, primeiro modo de resolver. Então, o que eu faço? O que ele fez aqui, ó? Ele tirou 3 de um lado e tirou 3 do outro. Se eu for tirar 3, eu tenho que subtrair, não é? Então, aqui fica assim, ó, x mais 3 menos 3. Então, eu tirei 3 desse lado aqui, ó. Ficou apenas o x. Então, se eu tirei 3 de um lado, o que eu tenho que fazer? Tirar 3 do outro lado também. Então, eu subtraí 3 desse lado e subtrair 3 desse outro lado. Quando eu faço isso, olha o que acontece, ó. 3 menos 3 é igual a 0. Então, esse daqui cancela com esse outro. Então, fica apenas o quê? X é igual a 8 menos 3. 8 menos 3 é igual a quanto? Igual a 5. Se eu colocar o 5 aqui, ó, 5 mais 3 é igual a quanto? Igual a 8. Então, eu posso dizer que o x é igual a 5. Mas, galerinha, fazer desse modo aqui, ó, a gente perde muito tempo. Agora, olha esse outro modo aqui, ó, certo? Deixa eu colocar aqui uma linha reta. Olha esse outro modo que eu vou resolver. Então, por que eu fiz desse primeiro modo, dessa primeira maneira? Porque eu quero que toda vez que vocês se depararem com a equação, eu quero que vocês lembrem de quê? Eu quero que vocês lembrem de uma balança. O que eu faço de um lado, eu faço de outro. Agora eu vou resolver essa mesma equação aqui, ó. Vou reescrever aqui, ó. X mais 3 é igual a 5. Olha só, o que eu vou fazer, ó? O x, o mais 3, ele está somando com x, não tá? Eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo,
certo? Eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo. Se ele está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Se ele estivesse subtraindo, eu passava para o outro lado como? Somando. Mas como ele está somando, eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo, certo? Aqui é um 8. Então, olha só, eu vou manter o 8, o 3 aqui, ele está somando, ele vai para o outro lado, subtraindo. Então, fica x é igual a 8 menos 3. 8 menos 3 é igual a 5. Quem não entendeu o conteúdo até agora e conseguiu entender essa parte, conseguiu entender todas as outras aulas. Porque resolver uma equação é justamente isso. É você sempre manter isso daí dentro de um equilíbrio. O resultado de um lado tem que ser o mesmo resultado de um outro lado. Então, veja bem, o que eu fiz aqui, ó? Se aqui, desse lado aqui, Então, a equação nada mais é você descobrir o valor de x? Isso. Resolver uma equação é você descobrir o valor de x. Nossa! Uma equação é somente isso. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, deixa eu ver, é aqui mesmo. Esse outro exemplo aqui, ó. A mesma ideia da balança. Ele fala, ó, vamos obter uma equação equivalente à equação 2x igual a 12 e escrevê-la de modo mais simples. Então, olha só, o que é essa equação? É 2x igual a 12. O que vocês vão pensar na balança? Então, aqui eu tenho 2x. Eu não sei o que é x, então eu vou lá e coloco duas caixas. Eu não tenho 2x aqui, x mais x, 2x. Eu tenho 2x aqui. Do outro lado, para equilibrar, tá vendo que a balança está equilibrada? Para equilibrar, o que eu faço aqui, ó? Tenho que colocar 12 unidades aqui, ó. Então, eu sei que essas duas caixas é igual a quanto? É igual a 12 unidades. O que eu faço? O que eu fiz? Eu tenho que tirar, no caso aqui, ó, metade. Se eu venho aqui e tiro metade desse lado, o que eu tenho que fazer do outro? Tirar a metade, certo? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, que 2x é igual a 12, certo? Então, o que eu fiz? Eu tirei metade desse lado e metade desse outro lado. Então, metade de 2x, metade de duas caixas, vai ser o quê? Uma caixa. Então, ficou o quê? Uma caixa. Metade de 12, aqui não é 12? Metade de 12 é igual a quanto? Igual a 6. Então, o que eu faço? O que eu faço de um lado, eu faço de outro. Então, eu tirei, no caso aqui, ó, uma caixa, fiquei com uma caixa. Tirei metade das caixas. Eu vim desse outro lado aqui, tirei metade de 12. Ficou quanto? 6. Então, vocês conseguem compreender que o valor da minha caixa é igual a 6? Uma caixa vale 6. Então, duas caixas vale quanto? 12. Isso daqui é a ideia da balança. Agora, matematicamente, como é que a gente vai resolver isso? Tem duas maneiras. Ó, vou escrever aqui, ó. Primeiro modo. Nosso primeiro modo vai ser esse, certo? Resolvendo essa equação. O que eu fiz aqui, ó? Eu tirei metade aqui e metade aqui, não foi? O que é tirar metade? Se eu tenho R$5, o que é a metade de 5? R$2,50. Se eu tenho R$5, eu tiro a metade e vou ficar com R$2,50. Então, metade é a mesma coisa que dividir por 2. Então, veja bem, eu divido esse lado por 2. Se eu dividir esse lado por 2, para a balança não desequilibrar, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2 também. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica o quê? 1 vezes x, x. 12 dividido por 2 dá igual a quanto? Dá igual a 6. Então, eu sei que meu x é igual a 6. Se x é igual a 6, 2x vai ser igual a quanto? A 12. A minha resposta é essa bem daqui, galerinha. Cada caixa dessa daqui vale 6. Então, duas caixas vale 12. Por isso que ele colocou, ó, 2x é igual a 12. Porque se uma caixa vale 6, a outra também vale 6, isso vai ser igual a quanto? A 12. Resolver uma equação é isso. Agora, vamos lá resolver do segundo modo? Olha só. Segundo modo. 2x é igual a 12. Galerinha, toda vez você tem que deixar o x sozinho, alone, isolado,
aí no cantinho dele, ele tem que ficar sozinho, porque o x ele é antissocial, ele tem que ficar isolado. Então, veja bem, se o 2 ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado como? Alguém me responde, por favor? Alguém consegue me responder? Lembra das outras aulas? Olha só, 2 vezes x é igual a 12, certo? Se está somando, passa para o outro lado, dividindo. Se está dividindo, ou se está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Se está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Agora, no caso aqui, é a multiplicação. Se ele está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando. Então, o que eu vou fazer aqui? Professor, essa parte eu não entendi. Entendeu, não? Vou repetir aqui, ó. Então, olha só. Toda vez que um número ele estiver, no caso, multiplicando, e resolver uma equação é o quê? É deixar o x sozinho no primeiro membro ou então no segundo. Você pode deixar no membro que você quiser. Então, aqui, ó, antes do sinal de igual, primeiro membro, depois do sinal de igual, segundo membro, certo? Então, você tem que isolar o x, você tem que deixar ele sozinho. Como é que você vai deixar o x sozinho? O que você tem que fazer para deixar o x sozinho? Você tem que tirar esse 2 daqui, ó. Mas como é que você tira o 2? Você vai tirar da seguinte maneira. Toda vez que o número estiver multiplicando e você quer jogar ele para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, para o x ficar sozinho, você tem que passar dividindo. Então, se ele está multiplicando o x, o que você vai fazer? O 2 vai passar como? Dividindo. Então, ele passou dividindo. Eu escrevi errado. O 2 vai passar dividindo. Então, o 2 ele estava multiplicando, eu quero isolar o x, então eu passo o 2 para o outro lado, no caso, dividindo. Então, 12 dividido por 2 dá igual a quanto? Igual a 6. Então, eu sei que meu x é igual a quanto? Igual a 6. Então, eu resolvi dessa maneira, mas também resolvi dessa outra maneira. Se eu tivesse, assim, ó, outros exemplos aqui, ó, por exemplo, 5x é igual a 10. Qual é o valor de x? O x não está multiplicando, eu vou passar ele como? Dividindo. Vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 10 dividido para 5 é igual a 2. Vê se vocês concordam. 5 vezes 2 é igual a quanto? Igual a 10. Então, resolver uma equaçãozinha simples dessa é justamente isso, galerinha. Alguém quer que eu explique novamente, que não entendeu? Deixa eu olhar aqui os comentários. Deixa eu ver. Tá tranquilo? Tá fácil? Posso continuar? Posso continuar? Beleza. Qualquer dúvida aí, só me interromper. Tranquilo? Então, voltando aqui, ó. Tem essa outra questãozinha aqui, ó. Ó, ele fala, ó, vamos obter uma equação equivalente à equação 5x mais 1 igual a 21, escrita em forma mais simples. Então, veja bem, eu tenho essa equação aqui, ó. 5x mais 1 é igual a 21, certo? O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Ó? Eu tenho que, no caso, isolar o x. Eu tenho que isolar o x. Lembra da balança? Lembra da balança. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Resolvendo, deixa eu até escrever isso daqui mais para cá, galera, que eu vou resolver de dois modos, ó. Primeiro modo, certo? O primeiro modo vai ser esse, ó. 5x mais 1 igual a 21. Imagina que isso aqui é uma balança. Isso aqui tem que ficar em equilíbrio. Então, eu quero isolar o x. Para mim isolar o x, eu tenho que sumir com esse 1 aqui. Se eu tenho que sumir com 1 daqui, eu também tenho que sumir com 1 do outro lado da balança, senão ela vai desequilibrar. Então, olha só, eu vou fazer assim, ó, 5x mais 1, e desse lado aqui da balança, eu vou subtrair o 1, certo? Eu subtraí o 1. Então, o que eu fiz de um lado, eu tenho que fazer o quê? Do outro lado também. Então, olha só, eu adicionei, eu vou até colocar com uma cor diferente aqui, ó, certo? Aqui, ó, o que eu fiz? A minha equação é essa daqui, não é? Veja bem.
Olha só, lá no enunciado, ó. 5x mais 1 é igual a 21. 5x mais 1 é igual a 21. Aí tem a minha balança que a gente aprendeu na balança, né? Então, eu tenho que isolar, no caso aí, certo? Eu tenho que isolar, no caso aí, o meu x. Então, olha só, eu vou subtrair um daqui. Então, se eu subtrair um daqui, eu também tenho que subtrair um do outro lado, certo? Então, olha só, mais 1 com menos 1, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0. Então, ficou 5x é igual 21 menos 1, isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a 20, certo? Agora, olha só, eu tenho que sumir com esse 5, então eu vou dividir aqui por 5. Se eu dividir aqui por 5, eu tenho que fazer o que aqui também? Dividir por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes x é igual a x. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, eu descobri que x é igual a 4. Beleza, quem não entendeu nada... Professor, eu não entendi a parte que você falou do 21 menos 1. Aqui, ó, o que eu fiz, ó? Eu subtraí o menos 1 de rosa de um lado e subtraí o 21 de rosa do outro lado, não foi? Então, ó, 1 menos 1 é 0. Então, ele sumiu aqui, certo? Ele sumiu, certo? E ficou desse modo assim, ó. Ficou assim, ó. Então, 1 menos 1 é igual a 0. Então, se essa parte sumiu, desse lado ficou quem? Apenas quem? O 5x. 21 menos 1 vai ser igual a quanto? Igual a 20. Pronto, essa equação aqui ela está equilibrada. Está equilibrada. Agora, o que eu faço? Mas, por exemplo, quando tem 21 ali, por que tem que subtrair? O menos 1? Uhum. Imagina numa balança. Uma balança tem, deixa eu ver, um tomate de um lado e um tomate de outro lado. Se eu tirar um tomate de um lado, o outro não vai ficar mais pesado? Sim. Não vai? Então, veja bem, se esse lado aqui, ó, eu subtrair menos 1, para a balança não pesar, o que eu tenho que fazer do outro lado? Subtrair o menos 1. Porque o que eu faço de um lado o outro, porque senão a balança ela vai o quê? Desequilibrar, certo? Senão a balança vai desequilibrar. Por isso que eu tenho que subtrair de um lado e de outro, certo? Agora, olha essa parte aqui, ó. Eu tenho que isolar, no caso aqui, ó. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer o quê? Do outro. Então, aqui vai ficar, ó. No caso, ó, 5x, eu vou dividir aqui por 5. Mas, como é que fala? Por que tem que dividir por 5 mesmo? Eu tenho que dividir por 5 porque eu tenho que deixar o x sozinho. E a única maneira de eu sumir com esse 5 aqui, ó, é fazendo ele não ser 5x, ele apenas sendo o quê? Apenas ser x. Porque não pode ter nada do lado do x, certo? Para eu poder descobrir o valor dele. Então, eu dividindo aqui por 5, o que vai acontecer? 5 dividido por 5 dá quanto? Não dá 1? 1 vezes x vai dar o quê? O próprio x. Agora, olha só o que acontece. 20 dividido por 5 dá igual a quanto? Dá igual a 4. Agora eu consegui achar o valor exato do meu número x. O meu número x vale igual a 4. Galera, já estou terminando. Certo? Uma outra maneira de resolver também, ó, segura só mais um pouquinho aí que eu vou encerrar a aula. Um segundo modo de resolver é da seguinte maneira. Vou lá dividir aqui, certo? E aqui fica, ó, 5x mais 1 é igual a 21. Aqui é uma maneira mais demorada, certo? Aqui é só para entender o processo. Na vida real, a gente vai resolver assim, ó. Como é que eu vou resolver? Esse mais 1 aqui, ó, ele não está somando, ele vai para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar assim, ó. 5x, o mais 1, ele está somando, eu vou jogar ele para o outro lado. Quando ele muda de lado, ele muda de sinal. Vai ficar, é igual a 21 menos 1. Olha só, ele estava somando, eu joguei ele para o outro lado da balança, subtraindo. Então, eu tirei um aqui e tirei um aqui. Então, ficou 5x é igual a 21 menos 1. 21 menos 1 é igual a 20, certo? Agora, olha só, o 5, ele não está multiplicando o x,
ele vai para o outro lado dividindo. Se ele está multiplicando no primeiro membro, no segundo membro ele vai dividindo. Então, x é igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, meu x vale quanto? Vale 4. Então, olha só, são duas maneiras diferentes de resolver. Eu vou pedir que vocês aí, ó, a aula está sendo gravada, certo? Eu vou pedir que vocês assistam com calma direitinho, porque eu tenho que encerrar aqui, que eu vou começar outra aula, e eu já peguei um tempinho de vocês, certo? E aí eu vou pedir que vocês analisem com calma, já já eu vou postar essa aula novamente, e na próxima aula a gente faz resoluções desses exercícios aqui, ó, até a gente ficar craque. Tranquilo? Agora eu vou fazer a chamada, vou parar a gravação aqui, que não tem necessidade de gravar a chamada.